Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Novas tecnologias de comunicação têm mudado as formas de ver programas de televisão. Está cada vez mais fácil assistir um programa favorito fora das grades tradicionais das emissoras de TV. No Ver TV de hoje, nós vamos conversar sobre uma dessas novas formas, que é o vídeo sob demanda, com os nossos convidados, Gilberto Toscano de Brito, advogado especializado em audiovisual, André Melmenstein, jornalista, editor da revista Tela Viva e coordenador do Fórum Brasil de Televisão, e Dimas Dion de Silva Santos, psicólogo, diretor da Era Transmídia, grupo de estudos e narrativas em multiplataformas. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para estarmos discutindo esse tema que ainda é conhecido por muita gente, mas eu acredito que a maioria da população ainda esteja um pouco distante dessas novas tecnologias que, como eu disse, oferecem a oportunidade de novas formas de se ver televisão aqui no Brasil. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos assistir algumas informações a mais sobre o tema de hoje. Vamos ver. O vídeo sob demanda tem conquistado cada vez mais consumidores em todo o mundo. Mais conhecido pela sigla VOD, em inglês, Video on Demand, o acesso a esse tipo de conteúdo é feito pela internet e permite que o usuário assista o que quiser, quando quiser. A maioria dos serviços de vídeo sob demanda pode ser acessada em TVs modernas, tablets, computadores e smartphones. Existem plataformas gratuitas, como YouTube e Crackle. Outras em que se paga uma taxa para se ter acesso livre ao conteúdo oferecido, como Netflix. E ainda aquelas em que se paga por um conteúdo específico, como se fosse uma locadora. É o caso do Google Play e o Video Unlimited, da Sony. E também os serviços das TVs pagas, exclusivos para assinantes como NetNow e Sky On Demand. O sucesso do vídeo sob demanda é tão grande que a Netflix, uma das principais empresas do ramo, começou a produzir séries exclusivas, como House of Cards e Orange is the New Black. Além disso, algumas séries que não tiveram sequência na TV migraram para a Netflix, como The Killing. Em breve, ela também deve lançar seus primeiros filmes, que poderão estrear online e nos cinemas ao mesmo tempo. De olho nessas mudanças, a TV aberta começa a se mexer. O SBT recentemente lançou um aplicativo em que o usuário tem acesso a uma grande variedade de conteúdo da emissora. O grande número de downloads indica o sucesso do aplicativo. Um recente estudo realizado pela Viacom, com pessoas de 6 a 34 anos, envolvendo vários países, incluindo o Brasil, mostra que a forma de se consumir conteúdo audiovisual está mudando. O estudo aponta que o uso de múltiplas telas, como TVs, tablets, computadores e smartphones, é uma realidade cada vez mais presente. Apesar disso, a TV linear ainda é o meio mais utilizado no mundo. Dos entrevistados, 69% dos adultos e 76% das crianças entre 6 e 12 anos disseram ter a TV linear como fonte de consumo de conteúdo primária. No Brasil, a força da TV convencional é ainda maior, porque parte da população ainda não tem acesso à internet nem à TV paga. Mas a chegada da TV digital e a popularização da banda larga indicam que o vídeo sob demanda ainda irá crescer muito no país. André, vamos começar com você. Esse crescimento previsto aqui no nosso VT de abertura, qual é neste momento, como é que ele caminha? Não só para o futuro, mas ele já vem crescendo há algum tempo. Quando isso começou, como isso cresceu? Quer dizer, qual é o panorama desse mercado hoje no Brasil? A gente não tem números muito precisos, né? Até porque muitas dessas operadoras, principalmente essas que são pela internet, são operadoras internacionais. A gente tem grandes números apenas, né? A Netflix, a gente sabe que tem na América Latina 20 milhões de assinantes.
no Brasil a gente estima alguma coisa em torno de 5 milhões. Pelo tempo que eles operam aqui, já é muito, né? Se fossem uma operadora de TV por assinatura, seriam a terceira maior do país hoje, né? Apesar da gente estar comparando coisas um pouco diferentes. Mas o crescimento é muito grande, porque, na verdade, é um tipo de serviço que tem uma aceitação muito rápida e ele vem a substituir um serviço que já é muito conhecido. Na verdade, o vídeo sob demanda já existe há muitos anos na forma do DVD, do antigo VHS, do DVD. Quer dizer, você ia na locadora do alugava bairro, um filme, né, e assistia sob demanda, quer dizer, assistia na hora que você queria. A gente simplesmente deu um salto tecnológico e passou a ter esse mesmo tipo de serviço pela rede, pela internet ou por uma rede de TV a cabo. Então, na verdade, é um serviço ao qual as pessoas já estão acostumadas. E ele é de uma facilidade de uso muito grande, num preço muito interessante, né? São assinaturas muito baixas, de valor muito baixo, apesar de que você tem que pagar também, né, uma assinatura de internet. Você tem que ter a internet. Esse é o limite. O teto é a internet. O teto é a banda larga no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Sim. Você tem dois tipos de serviço de video on demand, né? Um que é ligado às operadoras de TV a cabo, como mostrou aí no vídeo, por exemplo, o NetNow, né, em que você tem que ser assinante de uma operadora de TV a cabo e enfim, ser conectado a essa rede. E os que a gente chama de over the top, né? O OTT no jargão da indústria, que são os sinais que vêm pela internet. Então você necessariamente tem que ter uma boa conexão de internet, e tem que ser uma conexão boa, porque esses vídeos hoje já são em alta definição, são vídeos de grande qualidade. Então o teto de mercado são as assinaturas de banda larga, né? De internet. Dimas, eu queria colocar você aqui na conversa com o psicólogo. As pessoas não estão ficando cada vez mais ansiosas por buscar esse tipo de produtos? Porque, embora seja ainda uma parcela pequena da população, que tem, proporcionalmente à população brasileira, que já tem esse tipo de hábito, né? E pode ter esse tipo de hábito, tem até a internet, ter dinheiro, etc., para pagar a assinatura. E a gente ouve essas pessoas falando, eu vi na Netflix, eu não sei o que e tal. Mas a grande maioria ainda não tem essa possibilidade. Mas há uma ansiedade, né, das pessoas em estarem ligadas, conectadas, não só ao telefone celular, ao smartphone, mas também agora a essa possibilidade de assistir televisão ou audiovisual quando quiser em casa. A gente tem, acho que, dois tipos de ansiedade, né? Dois tipos aí. Uma é com relação a eu quero agora, né? Tudo tem que ser muito instantâneo. É verdade. E, por outro lado, a ansiedade mesmo de estar junto com aquela massa que também está assistindo essa programação. Existe uma novidade ali, mas eu quero dizer que isso vem também, né, já de um tempo atrás, né, André? Então, que nem ele mesmo disse, com relação à locação de vídeos e tudo mais, mas tem um ponto ali de uma curva bem interessante, foi o Lost, né? Então, com o Lost, essa ansiedade era tremenda. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo e os episódios não passavam... Na ilha. Isso, da ilha de Lost, né, que caiu o avião. E aí as pessoas... O episódio nos Estados Unidos se passava numa semana, só chegava no Brasil tempos depois. Então, o que foi criado? Uma forma das pessoas baixarem de alguma forma aquele conteúdo, legendarem de qualquer jeito, colocarem no ar de qualquer jeito, e as pessoas estavam assistindo porque estavam ávidas daquela informação. Né? Então, isso gerou uma aceleração desse mercado de vídeo on demand. Né? Então, foi nessa grande onda que a Netflix veio surfando. Né? Então, ela conseguiu um mercado muito grande, porque ela já estava bem estabelecida lá fora, e os outros produtos de vídeo on demand não estavam com a mesma maturidade. Né? Então, eu acredito que aquele ponto foi um ponto que veio uma avalanche. E aí, assim, é o comportamento humano que decide quais são os meios que vão ser utilizados. Então, se hoje a gente vê que o Netflix consegue uma boa fatia de mercado, a gente vê também que tem uma massa que não tem esse acesso, mas faz uso de outras formas, né? Com outros sites, digamos assim, mais piratas, e acabam assistindo com baixa qualidade mesmo, porque isso faz parte de uma ansiedade mesmo do consumidor. Ô Gilberto, eu queria também colocar você aqui na nossa conversa. Antes de entrar nas questões mais jurídicas, vamos deixar para frente, eu queria saber de você como é que você vê esse momento, né, esse momento desse mercado. Um pouco nessa linha aí do crescimento, dos avanços e também um pouco dessa ansiedade daqueles que estão fora
né, fora dessa possibilidade, mas vão buscar por outros caminhos o acesso a esses vídeos? Bom, eu vejo como um momento de franca expansão desse mercado, a entrada de novas plataformas que só atuavam em vídeo sob demanda de uma forma, passam a olhar para a concorrência e atuar de uma outra forma. Então, se eu pegar o mercado americano, por exemplo, eu vou ter que, no ano retrasado, portanto, 2013 foi o primeiro ano em que a TV por assinatura teve uma diminuição de assinantes de televisão por assinatura, de serviço linear, em números absolutos. Esse ano, pela primeira vez, isso aconteceu no primeiro trimestre, um trimestre no qual as empresas de lá, televisão por assinatura, estão habituadas a esse aumento. E eu acho que isso prenuncia, quer dizer, uma explosão, inclusive aqui no Brasil. Cai esse número de assinantes e sobe o número do Exatamente, on demand. exatamente, exato. É o consumo on demand, o consumo sob demanda, o consumo que a gente chama de não linear ou interativo, aumentando. E isso, em menor medida, vem acontecendo aqui no Brasil também. Então, a entrada de plataformas, o aumento de catálogo, uma preocupação de a produção brasileira nacional começar a desenvolver conteúdos que a gente ainda não vê produzidos, exclusivos para esse catálogo, ou numa primeira janela nesse catálogo. O Fundo Setorial Audiovisual Brasileiro, Recurso Público Federal, contemplando em edital para desenvolvimento de produtos, produtos que possam ter a primeira janela em vídeo sob demanda. Então, é uma explosão de consumo. Pode ampliar, inclusive, o mercado de trabalho, né? Sem dúvida. Como as cotas da TV, na TV por assinatura ampliaram o mercado de trabalho. Há uma possibilidade agora por aí para uma nova ampliação? Sim, a gente vê mais como... não se trata de uma substituição de um modelo por outro. É um modelo a mais que pode somar e, portanto, gerar emprego, diversidade cultural, de conteúdo, etc. Sem dúvida. Nós estamos falando do momento atual, mas a nossa produção foi descobrir uma reportagem da TV australiana feita em 1995, onde ela mostra as primeiras experiências do vídeo sob demanda nos Estados Unidos, em Orlando, nos Estados Unidos. Na verdade, é um vídeo premonitório do que seria o consumo audiovisual nos dias de hoje. É muito interessante porque são 20 anos, né? Daquele momento ao momento de hoje já se previa através dessa reportagem. Essa reportagem já mostrava que isto estava prestes a acontecer. Vamos ver. We think that the new form of television that we're producing here today, interactive television, provides much greater control for individuals, will make life much more convenient because many of the things that you have to go out for or that you have to make certain efforts to acquire will now be available through your television set. You'll be able to view what you want to watch, when you want to watch it, as opposed to waiting to whenever the producer has happened to schedule that particular programming. House, hen house, outhouse, or dog house in this area. You can even fast forward and rewind movies. To use the jargon, it's video on demand. Okay, what do you guys want to watch? We like the ability to be able to stop a movie midstream, answer the phone, turn it back on again at the exact same point, maybe park the movie and go eat dinner, come back, or if we need to take a break for a few minutes, just pause the movie again and go take a break and come back. Somebody said that was good. It is. Thanks, Brad. Okay. Just a few months ago, Carl Willard and his family became the first household signed up to the system. At the moment, there's only about 50 sets connected, but the plan is to extend it to 4,000 families by the end of the year. I think this is going to put a dent in video store business. Blockbuster better look out. I really think that we used to go to the video store once or twice a week, and I can honestly say that since we've had this system, we haven't been to the video store yet. E acabou mesmo, né, André? É verdade, o vídeo é bem premonitório. Na verdade, quem está na indústria há muito tempo já ouve falar, já fala sobre vídeo on demand há muitos anos, talvez há pelo menos 20 anos, né? O que a gente vê hoje, na verdade, é que você teve um amadurecimento tecnológico
que permitiu que isso se tornasse uma realidade, não para 50 famílias ou 4.000 famílias, mas para milhões, né? Porque você hoje tem a internet, que é uma realidade que naquela época estava muito começando ainda, a internet de banda larga, a capacidade computacional, a capacidade das novas TVs, das Smart TVs, enfim... Então, é isso. E ele realmente, o cara lá, que inclusive era um usuário, né? Não era nem um profissional, ele previu exatamente o que ia acontecer pelo seu próprio comportamento. Você deixou de ir à locadora porque você passou a ter aquilo em casa. Agora, é importante mostrar como isso, como o Gilberto colocava aqui, tem um impacto em toda a cadeia, né? Desde da produção de conteúdo até o consumo, porque você muda toda uma lógica que existe de você produzir o conteúdo para um canal que será exibido num determinado horário, né? Você tem Isso é o capitalismo, né? Você tem uma lógica diferente. As locadoras perderam, outros setores ganharam, né? É a lei, né, do capitalismo, é essa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos logo em seguida com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a televisão sob demanda. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o vídeo sob demanda. E nós terminamos o bloco anterior falando do fim, quase total, ainda restam algumas, das locadoras, né? A gente ia na locadora, alugava o filme, ainda era o videocassete, depois o DVD, e levava para casa para assistir. E havia um contato, vocês estavam lembrando aqui, um contato do cliente muito interessante com os atendentes, que funcionavam quase que como esses que atendem nas livrarias, conversando sobre o filme, indicando, dando sugestões. Você, Dimas, conta como é essa história, você que trabalhou lá. Isso, cheguei a trabalhar numa dessas grandes locadoras, né? E comecei lá como atendente também. E aí, naqueles tempos, o nosso papel, um dos nossos papéis era que alguns dos atendentes tinham essa missão de indicar o filme correto para o cliente, né? Para que ele não leve um filme ruim ou um filme que não seja o gênero que ele gostaria de assistir, né? Então a gente assistia muito filme e fazia um approach, né? Uma aproximação com o cliente, buscando saber qual eram os gostos dele, como que ele estava se sentindo naquele dia, se ele queria ver uma comédia ou se ele queria ver um filme mais dramático. E aí tinha essa função, né? E hoje em dia a gente vê que existem plataformas que já estão fazendo isso para o próprio cliente, né? Não tem mais o contato face a face. Hoje são algoritmos, né? São fórmulas matemáticas dentro dessas plataformas de vídeo sob demanda que, a partir daquilo que você assiste, elas te fazem outras recomendações, procuram entender o gosto. É até interessante a gente falar que a Netflix, por exemplo, que a gente está falando muito aqui porque talvez seja a mais emblemática, apesar de existirem várias outras plataformas, mas a Netflix especificamente, ela usa essa informação sobre o que a massa das pessoas está assistindo e está gostando, até para desenvolver novos conteúdos, né? Acho que o House of Cards, que a gente mencionou aqui no começo, foi um grande exemplo disso. Quer dizer, descobriu-se que pessoas que gostavam de um certo ator também gostavam de um certo diretor, que também gostavam de um tema mais ou menos assim, e juntaram tudo isso e em cima disso desenvolveram o próprio conteúdo. Quer dizer, um conteúdo que nasce já dentro da preferência das pessoas. E em cima de um perfil, né? Em cima de um perfil do próprio consumidor, né? Dentro do software, né? Existem já os assuntos, né? Então, se você assistiu tal filme, provavelmente você assistiu esse. É como você entra na internet, né? E você clica lá um hotel num determinado lugar. Aí no dia seguinte tem 30 hotéis sendo oferecidos no mesmo lugar. Exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista tecnológico, eles usam... É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Olha, nós entrevistamos através do Skype o Christian Kurz. Ele é vice-presidente do Departamento de Pesquisas da Viacom, que é um conglomerado de mídia nos Estados Unidos com várias empresas em todo o mundo. A Viacom é proprietária da MTV, da Comedy Central e do Nickelodeon. O Christian foi coordenador, ele coordenou uma pesquisa realizada pela empresa sobre a nova relação dos telespectadores
com a televisão. Ele apresenta aqui para nós um pouco como foi montada essa pesquisa, os países que foram pesquisados e os resultados a que a pesquisa chegou. Vamos ouvi-lo. With the TV Redefined study here at Viacom, what we wanted to do is understand how the consumer, so the audience at home, thinks about TV, because we believed that that was probably going to be different than how we look at it from an insider perspective within the industry. The reason Brazil was selected as one of the 14 markets that we explored was because we believe that, first of all, Brazil is obviously a very rapidly growing market, and it's a very important market for us. We have a number of good and large channels in Brazil, and that's why we really wanted to understand how the opinions of consumers differ, or if they differ, between the various markets within the world. And that's why we went to very advanced markets, rapidly growing markets, and also less developed markets as well, because we wanted to see what the difference is. So we conducted TV Redefined in 14 markets around the world. Overall, we spoke to about 10,500 people in this research, 750 of those in Brazil. And with those 750 in Brazil, we collected information on almost 2,000 viewing moments, because we really wanted to understand how people consume television as well, not just ask them questions about it. What we found is that across the vast majority of markets, the understanding of what television is very similar. And I should have said earlier, what we wanted to do is we explored the online population. So we talked to people who have access to the internet, because we believe that if you don't have access to the internet, you watch regular linear TV. Once you have the internet, then your opportunities are growing massively, and you have access to so many more things. And what we found is that among those people who have the internet, there is a large similarity between the countries. The Brazilian population of those people who have online access, which is what we researched, are very similar to other people around the world. The main conclusion really is that this age-old equation that says more access leads to more engagement with content is that that formula is only true if the content that people get access to is of great quality. So what we found is that people want to watch great content, and more access combined with great content is really delivering that increased engagement. We found that people today love television. Television has become the social fabric, the social currency. Everybody is talking about television. Everybody loves watching television. People are even saying there's so much good television that they are not really able to catch up with it, to continue watching everything, because there's just too much. And the other thing that we found is that television today really has become the cultural fabric. And the definition of television is all of the combined things, ranging from linear television to PVR or DVR time shift, but also video on demand, subscription video on demand. If you watch things online or on a tablet, it doesn't really matter to the audience. It's all television. VOD specifically, so the video on demand services that come from the operators, so from the cable or satellite operators, are very much a catch-up service. So people go there when they have missed something and they want to catch up with a television show. The great advantage of them is, of course, that it delivers on I can watch television whenever I want to, and that really helps that. What we mustn't forget, though, is that that still is catch up, and catching up means it needs to catch up to something, and that means that the linear broadcast is still incredibly important. We found that people still discover new television shows that they want to watch largely through watching television, either promos or just flicking through the channels. But once they find something they want to watch, then they want to watch it on various forms. Video on demand really is this catch-up combination, together also with, of course, what the video recorder used to be, what the DVR is now. So the digital video recordings, either you do it yourself or you do it through the operator, and that really is catching up to what the linear and live experience is delivering. Gilberto, eu acho que me chamou muito a atenção essa definição que ele dá da atualização. Quer dizer, você assiste o vídeo sob demanda,
como uma forma de atualizar algo que já estava ou já esteve em algum momento na TV linear. O que me chama a atenção, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, é o fato de que vocês falaram dos algoritmos que descobrem e oferecem aquilo que a pessoa tem mais necessidade, ou está mais próxima, ou tem o seu interesse maior. E a descoberta? Como é que do jeito que as coisas vão indo, você vai receber tudo empacotado de uma forma que você não vai ter nenhuma descoberta nova. Eu acho que é isso que ele chama atenção, né? Da importância ainda de você ter a TV linear. É isso ou não? Olha, eu acredito que a descoberta já faça parte do algoritmo também. Essa busca de títulos similares que o consumidor desconheça e que podem agradá-lo faz parte desse algoritmo. Fica pouco romântico a gente pensar que existe um algoritmo dizendo o que pode nos surpreender, mas isso é uma possibilidade do algoritmo. Uma outra que é complementada pelas pessoas que operam catálogos como o catálogo do iTunes é a curadoria. Quer dizer, o curador ele utiliza o algoritmo como uma ferramenta, entre outras ferramentas, para montar, vamos dizer, uma lista de produtos, de conteúdos que podem ser do seu gosto. Então, às vezes o algoritmo não atua por si. Às vezes existe uma pessoa que interpreta, né, os dados fornecidos pelo algoritmo e com base naqueles dados faz a sua curadoria. Então, o fator humano volta como elemento final. Isso não empobrece um pouco a vida da gente? Quer dizer, você não tem mais nenhuma surpresa? Fator surpresa, o que eu posso dizer assim é que realmente quando se consome via internet, a chance de estreitamento, né, ele aumenta. E quando você assiste uma TV linear, a chance de abertura também aumenta, porque a agenda de uma emissora não é a agenda da outra, né? Ou de um canal não é a agenda do outro canal. Em tese, teoricamente. Infelizmente aqui no Brasil elas são meio iguais, mas tudo bem. Esse é outro assunto. Quando a gente fala de grade é outro assunto, mas normalmente a agenda é um pouco diferente, nem que seja o estilo de uma novela diferente. Né? Exatamente. Então, até mesmo no próprio Netflix, talvez não sei como acontece lá fora, mas aqui tem as novelas mexicanas, né? Que estão lá dubladas daquele jeito que todo mundo gostava de assistir quando passava aqui, né? Então, isso tem uma memória afetiva com a pessoa que vai trazê-la de novo. Agora, falando sobre o estreitamento, né? O alargamento vem um pouco disso, que o Gilberto falou, vem um pouco disso, mas também vem do poder que as pessoas têm sobre a mídia. Então, se começa nas redes sociais uma avalanche de comentários a respeito de uma série, então há grandes chances de uma outra massa de pessoas conhecerem aquela série, né? Ou de algum canal novo no YouTube de humor, vai vir uma avalanche de informação e essa avalanche, essa massa internet, de pessoas pelas redes sociais. Volta, exatamente, pelas redes sociais, que substituem a conversa na escola, substituem aquela conversa da praça, né? A rede social acaba tendo esse poder de fazer uma divulgação orgânica. E que não necessariamente são espontâneas, né? Às vezes fazem parte da estratégia da própria plataforma que lança aquele produto, se valer da mídia social como meio de ativação daquilo. Estou ficando com medo, isso aqui está virando admirável mundo novo. Mas eu vou discordar. Lá, em relação à sua questão, eu discordo pelo seguinte, porque embora as pessoas estejam consumindo esses conteúdos sob demanda, não quer dizer que necessariamente elas estejam consumindo menos de outros conteúdos. Na verdade, embora algumas mídias estejam caindo de audiência, algumas sobem, outras caem, o total do consumo está subindo. As pessoas estão assistindo mais coisas e não menos, né? Então, na verdade, ela não está... Não, as crianças, as pesquisas aqui no Brasil mostram recentes que aumentou o número, apesar de tudo, internet, essas coisas, aumentou o número de horas que as crianças ficam diante da TV. E, na verdade, eu acho que é o contrário, né? Você sempre teve curadoria, né? Na TV linear, que você era limitado pelos canais, você assistia aquilo que o programador do canal colocava naquele horário que você tinha disponível. Você também nem adiantava passar um filme às 4 horas da manhã, porque você não ia assistir. Algumas pessoas. E a gente está falando assim muito dessas plataformas principais e grandes, mas vamos lembrar que existem algumas dezenas de plataformas de vídeo sob demanda, algumas inclusive de conteúdos muito diferenciados, né? Eu vou citar, para a gente não falar só de Netflix, existe uma chamada Mubi, que é uma plataforma, por exemplo, que é feita por curadoria só de filmes de arte ou filmes, enfim... de variadas nacionalidades, de altíssima qualidade, por uma assinatura muito barata, que você tem acesso
uma cinematografia asiática, indiana ou, enfim, europeia, filmes novos, filmes antigos. Então, na verdade, essas plataformas, elas abrem a gama de possibilidades. Quem quiser ficar assistindo só o que já conhece, vai sempre poder, como sempre pôde. Mas quem quiser ampliar seus horizontes, eu acho que essa tecnologia, pelo contrário, ela traz grandes possibilidades. No VT aqui do diretor da Viacom, falava da pesquisa, ele falava exatamente isso em relação também à importância da qualidade, né? Vocês acham que há uma exigência de qualidade, que o público... Porque nós todos sabemos, eu acho que isso vocês vão concordar, a televisão aberta brasileira tem um nível de qualidade, convenhamos, algo duvidoso, né? Para ser delicado. Será que essa é uma busca, quer dizer, uma busca nesse vídeo por demanda, é uma busca de qualidade, dessa qualidade que não se vê em geral, não em toda, mas no geral na televisão aberta? Isso ele citou isso. O que seria essa qualidade, Gilberto? Retomando o exemplo do André sobre o MUBI, na medida em que eu consigo comercializar, levantar e comercializar uma plataforma específica para conteúdo de nicho, por exemplo, arte, se ela for comercialmente viável, então sim, eu encontro pessoas que junto não formavam uma massa crítica comercialmente suficiente para que uma televisão, na sua programação, dedicasse espaço para elas, mas que agora podem se valer de uma ou mais tantas plataformas de nicho que existem para consumir esse tipo de conteúdo. Agora, em relação ao aumento médio de qualidade, etc., prefiro que a posteridade diga isso. Tá bom. Para dar um outro exemplo, a Filarmônica de Berlim vende uma assinatura de vídeo sob demanda, né, dos seus concertos. E de alguns outros também, mas, quer dizer, o fã de música clássica, por exemplo, hoje tem a opção de assistir qualquer concerto da Filarmônica de Berlim, ao vivo ou gravado, na hora que quiser na sua casa. A diversidade, André, para entrarmos num acordo, a diversidade vai se dar na multiplicação de ofertas de operadoras de vídeo em demanda, que vão começar a atender gostos diferentes. E a pessoa tem que buscar isso, né? Não ficar preso no algoritmo apenas. E na concorrência entre plataformas. Quanto mais plataformas, maior a diversidade também. Existe isso acaba sendo um problema, né? O quanto que a pessoa consegue ir em busca de, né? E o quanto que ela fica só em algumas plataformas, né? Por comodidade, né? Então existe esse outro ponto. Olha, nós ouvimos também uma outra opinião sobre essa pesquisa feita pela Viacom. Com apoio da TV Unesp, da Universidade do Estado de São Paulo, em Bauru, nós ouvimos o professor Williams Serozi Balão, que é professor de comunicação da Universidade Estadual Paulista, e ele comenta os resultados da pesquisa e analisa como a TV aberta deveria se comportar diante desse novo cenário, a partir dessas constatações. Vamos ouvi-lo. Nessas pesquisas que eles apresentaram, eles colocam o crescimento significativo desses acessos, mas ainda não com a ideia de um futurismo, falar assim, a televisão vai ser extremamente prejudicada e vai acabar. Não, a televisão não vai acabar. Pelo menos não dá para dizer ainda se existe essa situação. Mas, historicamente, nós sabemos, ela não vai acabar. Mas ela vai ter que identificar os novos hábitos, os novos costumes do seu público-alvo nessa nova maneira de se ver TV. Então, como esse novo público está vendo a televisão? E como que as emissoras de TV que são lineares, como os canais abertos e os por assinatura, como eles devem se portar como um novo modelo de negócio? E aí nós começamos a observar que realmente os canais por assinatura, preocupados com isso, já estão aderindo à liberação de serviços on demand. E as TVs abertas têm feito um trabalho parecido, nem sempre com assinatura paga, mas muitas vezes com acesso parcial, gratuito. A tendência é essa das emissoras todas entrarem. Nós mostramos no VT de abertura o SBT já oferecendo esse serviço. A tendência é essa da TV, falamos agora da TV comercial em geral? Sim, uma das tendências seria essa diversidade. A grande questão é que a TV linear hoje, a TV aberta, ela é muito pautada pelos seus patrocinadores, né?
pautada não pauta dos assuntos, mas sim da viabilidade, né? Do financiamento. Então, exato. E eu acho que tem que ter um casamento entre esses patrocinadores, entre o conteúdo que está acontecendo na TV linear e aquilo que está acontecendo fora da plataforma. Porque existe ainda uma massa muito grande de pessoas, a universalidade, gratuidade da TV linear facilita o acesso, né? Então, de uma massa muito grande, e tem que isso se repetir dentro da internet, com acesso também à internet com alguma qualidade, né? E esses patrocinadores têm que ver valor nisso. Só assim é que a TV, as emissoras e os canais vão cada vez mais investir num comportamento novo que a população está tendo. Muito bem, eu vou fazer mais um intervalinho e nós voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre a TV sob demanda. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a TV sob demanda. E nós vamos entrar nesse último bloco tratando de um assunto que nós ainda não tocamos aqui no programa, que é a questão da regulação desse serviço. É um serviço novo, nós estamos aqui aprendendo, eu acho que o telespectador também, aprendendo como ele funciona, mas há uma necessidade de algumas regras para esse funcionamento. E nesse sentido, nós entrevistamos aqui em São Paulo o advogado especialista em direito audiovisual, Rafael Crescente. Ele analisa a regulação do setor do vídeo sob demanda, sua relação com a lei da TV paga e a concorrência entre esses dois mercados. Vamos ouvir o Rafael, depois eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre esse vazio legal ainda que existe nesse setor. Em 2011, quando estava sendo discutida a lei da TV por assinatura, existia a possibilidade da inclusão do conteúdo não linear, que é o mundo do vídeo on demand, versus o linear, que é o da TV por assinatura. Só que assim, realmente não havia cabimento você incluir esses serviços não lineares dentro das obrigações que a gente tinha na lei da TV por assinatura, porque todas aquelas obrigações referentes a número de canais brasileiros que têm que ser carregados nos pacotes, quantidades de hora de programação brasileira e brasileira independente que têm que ser incluídas na grade semanal, todas elas dizem respeito a esse conteúdo linear. Elas não foram pensadas no não linear, então elas não seriam aplicáveis ao vídeo sob demanda. Então por isso que houve essa movimentação e até essa aceitação, era um argumento técnico de por que você não poderia pegar esse conjunto de regras que foram introduzidas nessa lei, que foi a lei 12485 de 2011, porque essas regras não poderiam ser aplicadas ao vídeo sob demanda. Hoje em dia fala-se dessa concorrência desleal porque desde 2011, o setor de televisão por assinatura se tornou um setor estritamente regulado. Ele é um setor que agora tem esse tipo de obrigação que recai sobre as operadoras, que recai sobre as programadoras e que realmente é algo que onera o próprio custo de operação desse serviço. E as empresas de vídeo sob demanda hoje em dia, elas estão operando nesse vácuo de regulação, que se por um lado é negativo, enquanto você tem uma situação tributária que não é resolvida, por um lado é positivo, porque você não tem a imposição de obrigações regulatórias que oneram sua operação e te permitem ser mais competitivo. Por enquanto, né? Por enquanto, né, Gilberto? Eu soube que você no Fórum Brasil de Televisão, que o André coordena, falou sobre isso. Como é que é a sua posição em relação a essa regulação, a necessidade ou não? Quero ouvir a sua opinião de regulação para esse setor, já que os outros setores, mal ou bem, são regulados da televisão. A regulação desse mercado, assim como a regulação de qualquer outro mercado, depende de uma lei que esteja aprovada e funcione. Então, o Rafael há pouco mencionou a questão do mercado de televisão por assinatura. Esse mercado tem uma lei aprovada, né, válida agora em 24 de junho de 2015, que permite à Ancine, Agência Nacional do Cinema, que regule produtoras, programadoras e as distribuidoras, no caso, no momento em que elas formam os seus pacotes de canais para o assinante. Sendo o serviço sob demanda, o vídeo sob demanda, uma outra modalidade, um outro modelo de negócio baseado em uma outra tecnologia, a gente depende, em primeiro lugar, de uma lei que autorize, né, que passe no Congresso e autorize, por exemplo, a Agência Nacional de Cinema,
que regule dessa mesma forma estritamente esse setor. Como ele vai funcionar, não vai funcionar, se haverá cotas, se houver cotas, baseado em quê, se houver um faturamento, como é que a gente vai pensar em tributação ou repensar a tributação disso. Então, hoje, a gente sim tem um vácuo relativo a isso, que se por um lado onera em função da insegurança jurídica, por outro é uma janela de oportunidade. E o fato é que esse vácuo ele não tem impedido essas plataformas de progressivamente aumentarem ou darem início à sua operação no Brasil. Nós já temos, você falou nos produtores, nós já temos produção de conteúdo nacional dirigido para esse tipo de serviço, para TV sob demanda, quer dizer, como na TV a cabo você tem já, né, as cotas que garantem a participação da produção nacional na TV por assinatura, nós mesmo sem cota, já temos essa produção, André? A gente não tem ainda nenhuma produção significante feita exclusivamente para essas plataformas, né? Tem um ou outro caso muito pontual e muito pequeno, mas não tem uma grande série ou um grande filme feito para essas plataformas. Mas a gente já vê muito conteúdo brasileiro nessas plataformas pelo próprio mercado, quer dizer, são plataformas que hoje rentabilizam o conteúdo, quer dizer, o produtor brasileiro que põe o seu filme, o seu documentário para vender no iTunes, por exemplo, na Apple, né, que pode ser comprado no tablet ou no Apple TV, naquele aparelho que se conecta à TV, ele hoje consegue, em muitos casos, uma remuneração maior até, em muitas vezes, do que no próprio canal de TV, no próprio canal de TV por assinatura. Então já existe uma remuneração e isso faz com que esse conteúdo esteja lá, independente de cotas ou tudo, mas são conteúdos que já foram produzidos para cinema ou para televisão, para outras plataformas. Não são especialmente não são especialmente Mas a tendência feitos. é de que venha... É claro que quando a gente fala em YouTube, por exemplo, é um pouco diferente. Você tem muito conteúdo produzido para o YouTube, muito conteúdo nacional feito para o YouTube, mas são conteúdos, em geral, eu não vou entrar em mérito de qualidade, são conteúdos de boa qualidade, mas de valores baixos. Né? Em geral, são produções não muito caras. Eu acho que para a gente ver por exemplo, uma série de ficção né, de grande orçamento, produzida como as que a gente vê na televisão, por exemplo, produzida para essas plataformas, as plataformas precisam de um pouco mais de musculatura, precisam ter um pouco mais de capacidade de pagar essa produção. Aliás, vocês estavam comentando no intervalo que o Woody Allen está produzindo uma série para o Netflix, é isso? Para a Amazon. Para a Amazon? Nos Estados Unidos, a Amazon tem um serviço de video on demand que não chegou ainda no Brasil, mas deve chegar. E o Woody Allen vai fazer a sua primeira série para televisão, ele nunca produziu para televisão, para essas plataformas. E, por outro lado, a Netflix anunciou esses dias que já comprou os direitos de primeira exibição do próximo filme do Brad Pitt. Né? Então, você começa... essas plataformas que são muito grandes têm capacidade... tem geração de dinheiro suficiente para bancar essas exibições em primeira janela ou até a mesma produção de conteúdo original. Agora, poderíamos ter, e eu penso assim no mercado brasileiro, haveria uma possibilidade a médio prazo, no mercado brasileiro também está voltado para isso? Será que haverá essa possibilidade concreta? Com cotas ou sem cotas? Em ambos os cenários isso seria possível. A cota da perspectiva do produtor nacional certamente ajuda. Cota sobre o quê, né? A primeira pergunta é sobre todo o catálogo, é uma cota que se refere à visibilidade do produto no catálogo, mas sem dúvida, se eu tenho maior visibilidade do produto nacional, esse cenário seria favorecido pelo menos do ponto de vista do produtor nacional. Sem cota, por que não? O modelo desses grandes catálogos por assinatura, exemplo do Netflix, cada vez mais ele se baseia, de um lado, numa quantidade grande de títulos de catálogo, como se a gente pensasse numa locadora, naqueles filmes que ficavam no fundo. E, no entanto, eu tenho alguns poucos conteúdos que são exclusivos e que vão me levar a consumir, a ser assinante. Então, pode ser o House of Cards, se eu pensar na HBO Go, pode ser o Game of Thrones. Eu vou atrás desses conteúdos porque eu sou fiel a eles e só naquela library, naquele catálogo, eu consigo encontrá-los. A gente pode perfeitamente replicar isso se a gente pensar, por exemplo, no Netflix Brasil, se eu passo a ter um conteúdo nacional, independente, pensemos hipoteticamente no Tropa de Elite 3, vamos dizer assim, por que não?
Se eu só consigo encontrar aquele conteúdo naquela plataforma, em determinada janela, eu tenderia a assinar aquela plataforma, levando em consideração, entre outras coisas, o fato de que ali eu tenho aquele conteúdo que eu quero ver. Uhum. Bom, você colocou os dois cenários, mas a tendência talvez é de uma regulação que, como da TV paga, uma regulação que garanta cotas para a produção nacional. Há essa perspectiva? Nos debates isso já está começando a ser veiculado? Nós tivemos um debate específico promovido pela Converge sobre vídeo por demanda, e ali a diretora da Ancine nos apresentou um estudo comparado de cotas em alguns países no mundo. Isso demonstra o quê? Isso é indício de que existe uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Cinema sobre cotas e que ela considera a possibilidade de implementar cotas. Para o que, na minha opinião, legal, ela precisaria antes de uma lei aprovada pelo Congresso que desse a ela, a agência, poder de regular isso. Mas eu acredito que sim. No que depender da Agência Nacional de Cinema, existe uma vontade de valorizar e impor cotas mínimas de conteúdo no vídeo sob demanda. Porque no caso da TV por assinatura, com o surgimento das cotas, o mercado produtor se ampliou muito, cresceu muito, né? Então, pode haver uma semelhança ou não, André? São situações, eu acho, muito diferentes, na verdade, né? Porque TV por assinatura, você está falando do mundo linear, né? E as cotas, elas têm, inclusive, as normas da Ancine determinam que esse conteúdo nacional tem que ser em horário nobre, né? E tem que ter um número de horas por semana. São conceitos que no mundo não linear não fazem sentido, né? Claro. Não existe horário nobre. No não linear você assiste o que você quer na hora que você quer. Então, Claro. o horário nobre de um não é o de outro. Não existe... Você vai fazer, como o Gilberto bem colocou, você vai fazer cota sobre o quê? Né? Vamos supor que tem um catálogo de 20 mil filmes. Você vai dizer que tem que ter 5 mil filmes brasileiros, mas aquilo pode ser assistido ou não, né? Ao contrário de um canal em que você põe aquilo, enfim, quem quer assistir aquele canal vai assistir aquele filme naquela hora. Então, eu não sei, eu acho difícil imaginar que cotas em VOD teriam o mesmo tipo de efeito que teve cota na TV por assinatura em relação ao volume de produção. Eu tendo a acreditar muito mais que o próprio desenvolvimento dessas plataformas e de outras plataformas que concorram entre si, e aí sim faça sentido para elas ter conteúdos originais, eu acho que isso seria muito, talvez fomentasse o mercado muito mais do que uma cota. Acho que não está muito claro que tipo de cota seria essa. Como é que você faz uma cota de um serviço que a pessoa... de novo, fazendo a comparação com a locadora de vídeo, né? Imagina, a locadora de vídeo tinha, inclusive, a prateleira do filme nacional, né? Sempre teve, né? Tem uma coisa curiosa que o filme brasileiro é tratado como um gênero, né? Você tem o filme de ação, o filme comédia e o brasileiro, como se o brasileiro não fosse também de ação, comédia, enfim. Mas esse é outro debate. Mas você tinha o filme brasileiro lá, e quem queria pegava e quem não queria não pegava, né? Você não tem como... Mas será que vai ter obrigar o consumo? Não pode ter uma prateleira dessas sob demanda? Pode ter, mas o fato dela ser obrigatória ou não, me parece que não faz muita diferença. Bom, isso é um debate que está começando. Está começando, está bem no começo. Agora, a gente está falando em tanta produção audiovisual, e eu queria colocar o Dimas outra vez. Nós falamos isso no comecinho do programa, mas eu queria voltar. E o nosso amigo aqui da Viacom também mencionou que as pessoas ficam um pouco angustiadas de não conseguem ver tudo, é muita coisa, né? Como é que as pessoas organizam a sua vida para fazer todos os afazeres diários, etc., mas ter o espaço para ter acesso a esse mundo de ofertas que é cada vez maior? Isso não cria problemas psicológicos? Não diria que cria problemas psicológicos. Existe o vício, né, por internet, e o vício também por assistir TV, né? As pessoas que ficam até mais do que 8 horas na frente da televisão e sentem angústia quando não estão na frente, porque o problema é essa questão de contato com a mídia, né? Mas acho que tem uma questão mais de acompanhamento, né? do que as outras pessoas estão falando, né? De se sentir pertencente, né? De fato, do que realmente com um problema de diagnóstico clínico, né? E eu acho que, só voltando um pouquinho no tema que a gente estava falando, está muito atrelado também essa questão de cotas, né, para a questão do filme nacional, muito com a qualidade de produção, né, e também uma questão econômica.
Então, será que a gente vai ter porque vai ter que ter conteúdo para se colocar lá, né? Então, se você vai ter cota, você vai ter que ter mais fomento, né? Também, porque a gente também é muito dependente de incentivo. E vai ter qualidade, né? A gente tem outras formas de conseguir esse produto audiovisual, né? A gente vê algumas teles fornecendo dinheiro para ser criado curtas-metragens, para serem criadas webséries, né? Festival de curtíssimas também, né? Então, tudo isso gera produto audiovisual. Eu acredito que a gente percebe cada vez mais existe uma vontade do brasileiro de assistir a sua própria linguagem, né? E cada vez mais a gente está vendo que a linguagem que a gente vê na televisão está sendo colocada também em vídeo on demand. Vídeo on demand não é só o modelo que a gente vê de Netflix, né? Também tem outros modelos também que estão sendo apresentados. Então, cota para quê, né? Conforme o Gilberto falou, né? Será que é para esse canal só? Só para esse serviço de vídeo on demand a gente está criando cota, né? Então, existem milhares de formatos da gente conseguir fazer o nosso público assistir o nosso próprio produto, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, as informações. Eu acho que é um tema ainda novo para muita gente. Eu acho que hoje nós conseguimos pelo menos tocar em alguns pontos centrais dessa questão e, sem dúvida, voltaremos a esse assunto, porque, sem dúvida alguma, novos fatos irão acontecer, tanto na área da regulação como na área da produção, enfim. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um VerTV, lembrando que todos podem entrar em contato com o programa através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir a íntegra das entrevistas que nós mostramos, alguns trechos aqui ao longo do programa, no site do VerTV. Até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!